Flamengo negociando direto com os italianos e Tati Castellanos está mais próximo de chegar ao Mengão. Os valores melhoraram em relação ao que a gente vinha trazendo. Eu vou dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Além disso, tem De La Cruz voltando para casa, tem time interessado nele e as negociações já estão em andamento. Também vou dar todos os detalhes que a gente tem até agora. Tem o Palmeiras podendo ficar sem mais 2 jogadores pelo restante da temporada, suspensos, e a gente vai falar disso hoje aqui também. E tem os jogos de ontem das eliminatórias, quem jogou, quem não jogou, quantos minutos jogou, quem vai ficar à disposição para o Fla-Flu de hoje e, é claro, as escalações de Flamengo e Fluminense que se enfrentam hoje às 9h30 da noite pelo Brasileirão. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo que treinou ontem, fez seu último treino preparatório aí pro Fla-Flu. Tem algumas mudanças aí do que a gente esperava. Tem alguns jogadores que jogaram e eram esperados realmente que fossem jogar. Outros que a gente tinha uma perspectiva aí de que pudessem jogar alguns minutos e não jogaram. Então a gente tem aí algumas modificações aí em relação à expectativa pro Fla-Flu. Além disso, tem muito mais notícia, mas vamos começar a falar sobre essa data FIFA, os jogos de ontem. Primeiro, tem a informação de que Flamengo e Palmeiras jogam essa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times preparam esquemas especiais de logística aí para trazer seus jogadores convocados das seleções estrangeiras, mas eles só chegarão ao Brasil na tarde de quarta, horas antes das partidas, ou seja, daqui a algumas horas aí, nessa tarde de hoje. Então, a presença dos convocados vai depender aí do nível de desgaste. A gente vai dar uma olhada aqui quem jogou e quem não jogou. Vice-líder do Brasileiro, Palmeiras com 68 pontos, entra em campo às 7h30 contra o Vitória, mais uma vez jogando antes, né? Em casa, um jogo antecipado da 37ª rodada do Brasileiro. Flamengo com 71 pontos, joga no Maracanã contra o Fluminense às 9h30 pela 34ª rodada. E aí a gente tem a expectativa dos jogadores que atuaram ontem ou que não atuaram, como que eles vão chegar e se vão ficar à disposição. Arrascaeta jogou a maior parte do jogo, jogou mais de 60 minutos, fez um golaço de bicicleta pelo Uruguai, mas o Uruguai foi esculachado pelos Estados Unidos, tomou 5-1. Vinha jogou de titular durante 45 minutos e foi substituído. Jogou o primeiro tempo e foi substituído. Varela ficou no banco o tempo todo, não jogou. Plata, pelo Equador, jogou o jogo inteiro, jogou 90 minutos. Carrascal também não entrou pela seleção da Colômbia. Então, Carrascal, Varela e Vinha acabam sendo aí os caras que têm a maior probabilidade de estarem relacionados. Danilo e Alexandro embarcam em voo comercial às 11 da manhã dessa quarta-feira, em Paris, com previsão de chegada ao Rio de Janeiro por volta das 6h30. Os dois jogaram, pelo menos uma parte do jogo do Brasil, mas aí tem um fator aí que o Léo Ortiz aparentemente está fora do Fla-Flu ainda, não conseguiu se recuperar a tempo, então existe uma possibilidade do Danilo ser aí colocado, mesmo que não esteja 100% das condições, porque a gente sabe que o Felipe Luiz ainda não confia 100% no garoto João Vitor. Eu acho que valeria a pena colocar o João Vitor, um jogo mais difícil, um clássico, para a torcida pegar confiança nele, mas vamos ver no que vai dar. E agora sim, vamos falar do Fla-Flu. Hoje tem Mengão, tem Fla-Flu no Maraca, casa cheia, mais de 60 mil ingressos já vendidos, clássico pela 34ª rodada do Brasileirão. Todas as informações do jogo às 9h30 da noite, passa no Premier, e o Flamengo de Felipe Luiz deve ter a volta de Jorginho à lista de relacionados. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita e já está sem dores. O Léo Ortiz, a gente já não tem essa certeza toda.
Léo Ortiz está um passo atrás na recuperação. O zagueiro voltou a fazer parte das atividades com o elenco, mas tem poucas chances de aparecer no clássico, mesmo no banco de reservas. Então a tendência é Léo Ortiz não ser relacionado. Felipe Luiz também aguarda o retorno dos convocados para saber quem vai ter condição de jogo. Arrascaeta, Varela, Vinha e Carrascal e Plata chegam ao Rio de Janeiro nessa tarde. A boa notícia é que Danilo Alexandre também deve voltar a tempo, como a gente acabou de trazer. A escalação pode ter mudanças de acordo com a avaliação sobre os atletas. Escalação provável do Flamengo para o Fla-Flu de hoje. Rossi no gol. Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton na defesa. A princípio, como eu falei, João Vitor pode acabar sendo substituído pelo Danilo. O Emerson Royal pode acabar sendo substituído pelo Varela. Vamos ver. E aí, complementando, a escalação indo para o meio campo agora com Pulgar, Saul ou Jorginho, dependendo das condições aí do Jorginho. Completando o meio campo com Everton, Cebolinha e tem até uma possibilidade de Wallace Ian. E na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Lembrando que essa escalação tá nessa ordem, mas o Luiz Araújo normalmente é que faz o cara ali que fecha mais como meia, tá? Então o ataque seria a princípio Everton, Cebolinha, Bruno Henrique e Samuel Lino, com o Luiz Araújo fazendo ali a posição mais centralizada. Mas isso muito a gente sabe que os caras variam muito, revezam de posição ali pelo meio, então tem muito disso. Não dá pra considerar uma posição fixa ali, principalmente com esse ataque mais móvel do Flamengo. Quem tá fora, Pedro continua com a fratura no antebraço, mas já tem data para voltar, volta contra o Red Bull nesse sábado. Alan continua com a fascite plantar, o problema crônico dele aí que não tem solução, ele continua com muitos jogos perdidos aí por conta dessa condição aí que ele tem. Pendurados, Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Muita gente pendurada aí. E vamos ver como é que vai ser essa questão dos cartões aí no jogo. O De La Cruz ele não é citado nem como fora e nem como um dos titulares, nem como possíveis entradas ali. É uma incógnita se ele vai ser relacionado ou se não vai. Ele não foi convocado para a seleção uruguaia. De La Cruz segue nessa incógnita. Inclusive tem notícia hoje, como eu adiantei na abertura, de uma possível saída de La Cruz e não é pro River, tá? A gente vai falar hoje no vídeo ainda. Fluminense tem a escalação provável. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Serna, Canóbio e Everaldo. O time principal aí do Fluminense. Flamengo, mesmo com o time desfalcado, tem totais condições de vencer. Mas é claro, como a gente fala em todos os jogos, tem que ir com sangue nos olhos, tem que ir focado, jogar sério, jogar duro desde o início, que dá pra vencer. Principalmente por causa desse cara aqui da fase dele, ó. Bruno Henrique, o Mr. Clássicos, tá numa fase que dá pra dar muita esperança de gol nesse jogo aí. Árbitro da partida, David Oliveira Lacerda, assistente 1, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, assistente 2, Douglas Pagung, quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes e o VAR, Wagner Hilwey. Lembrando que eu mostrei que o Bruno Henrique, fica sempre esse cardzinho aqui na tela, desse lado aqui, da Eroste. Ele é um site que vende essas camisas aqui e você pode aplicar o cupom Lucão10 para ter 10% de desconto, então chega lá para você garantir as camisas mais maneiras do Mengão. E tem também durante o vídeo todo cards passando aqui do Mercado Livre, com produtos que eu indico muito de Flamengo. Tem camisa, tem copo, tem kit churrasco, tem presente de Natal aí à vontade. Você entrando pelo meu link, você pode escolher qualquer outra coisa dentro do site que me dá uma moral gigantesca aqui no canal para continuar produzindo conteúdo. Então, dá uma olhadinha, abre ali o ver mais dos comentários, você que está no computador, ou clica em algum dos anúncios que aparecem durante o vídeo e dá uma olhada lá se te interessa alguma coisa. Natal chegando, 13º aí, cada compra que você faz utilizando o meu link me dá uma moral gigantesca aqui pro canal, beleza? Vamos seguir aqui, sem muito merchan. Presidente do Vitória
falou umas verdades sobre o Flamengo que vai irritar muita gente aí, né? Principalmente Dona Leila Pereira. Participação no podcast Bar FC, o presidente do Vitória, Fábio Mota, exaltou a grandeza do Flamengo ao afirmar: futebol brasileiro é o Flamengo e o resto, destacando que a venda anual de camisas do clube carioca equivale a 2 anos do orçamento do clube baiano. Fábio Mota ainda parafraseou a célebre frase de Bruno Henrique, dita há 6 anos, reforçando que o Flamengo permanece em outro patamar dentro do cenário nacional, tanto em relevância esportiva quanto em força de mercado. Flamengo, aí a fala dele, né? Flamengo em outro mundo. Flamengo é outro patamar. O que o Flamengo vende de camisa são 2 anos de orçamento do Vitória. Futebol brasileiro é Flamengo e o resto. Nós temos 3.000 lugares de venda de ingressos no Barradão para torcida visitante. Só lota o Flamengo. É o único que esgota. O Flamengo é um fenômeno. O resto não vai conseguir competir. Tá aí ele falando e vai ter gente se mordendo, se rasgando aí de inveja e de raiva, de alguém falando as verdades aí na cara deles. Ainda tem quem queira discutir a questão ainda de pagamento de pay-per-view, de renda ali, de valores de contrato de transmissão, enfim. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de uma notícia trazida aí pelo Flazoeiro junto ao Flabase, de que o Flamengo decidiu não disputar a Copinha no ano que vem. O Flamengo decide não disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. A decisão faz parte do planejamento da diretoria rubro-negra em utilizar mais os garotos no início do Campeonato Carioca. Tá dividindo opiniões aí, dizendo que isso aí pode acabar prejudicando aí os garotos. Por outro lado, uma experiência no Campeonato Carioca pode ser benéfica também, mas essa é a notícia e eu quero que vocês comentem a opinião de vocês pra gente seguir discutindo. Uma notícia importante: a CBF definiu que Flamengo e Palmeiras atuarão simultaneamente nas 2 últimas rodadas do Brasileiro, nos dias 3 e 7 de dezembro. Primeiro, no dia 3, às 9h30 da noite, o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã, enquanto o Palmeiras encara o Atlético Mineiro em jogo adiado da 34ª rodada. Já na última rodada, marcada para 7 de dezembro, todos os clubes entrarão em campo no mesmo horário, às 4 da tarde, garantindo o equilíbrio na reta final da competição. Tá aí, é importante. O Palmeiras tem conseguido muitos jogos aí antes do Flamengo, então é importante que de vez em quando, pelo menos aí, tenha ou o Flamengo jogando depois, ou pelo menos os 2 jogos simultâneos. Falando em Palmeiras, eles podem ter 2 jogadores a mais suspensos aí para esse restinho de temporada. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou para a próxima segunda-feira, dia 24, os julgamentos de Gustavo Gomes, Piquerez e João Martins, que é o auxiliar técnico do Abel Ferreira. Os 3 estão denunciados por críticas contra a arbitragem após a derrota para o Flamengo, sempre, né, chorando absurdamente. Em caso de condenação, as punições variam de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa estipulada entre até R$100 mil, de R$100 a R$100 mil. Tá aí essa possibilidade, vamos ver, né, como é que vai ser. No caso do Vitor Roque, o Tigrinho já não teve nada, ficou só no postzinho, resolveu. Vamos ver se agora, com crítica aberta à arbitragem, eles vão tomar alguns jogos de punição, podendo ficar até fora aí do restante do Brasileirão. Vamos ver. E vamos agora pro mercado da bola, porque tá quente, tem muita coisa pra falar. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos começar agora aqui com o mercado da bola, porque tem uma notícia chegada aí do Paparazzo Rubro-Negro trazendo que o Nacional do Uruguai tem interesse na contratação de De La Cruz.
segundo o jornalista Jorge Nicola, mas tem informação também vinda de outros lugares. Tem muita gente que torce um pouquinho o nariz do Nicola, de vez em quando ele dá umas bola fora aí, mas o Nicola trouxe essa informação e tem também, chegando aí do Coluna do Fla e também vindo do Paparazzo Rubro-Negro, que eu acredito que eles também tenham apurado, essa questão aí do interesse do Nacional do Uruguai, que faz todo sentido. Eu só acho bem provável que o Nacional não tenha bala para pagar nem perto do que o Flamengo pagou por ele, o que pode dar uma dificultada aí nas negociações e abre caminho para o River Plate, que esse sim tá com mais grana, tá com investidor por lá, e ele pode voltar a carga aí pelo De La Cruz. Inclusive, houve aí durante algum momento comentários mais fortes sobre uma possível troca pelo Lautaro Ribeiro, o zagueiro que tá lá no River. Então a gente fica aí na expectativa para saber qual vai ser o destino de De La Cruz, se ele de fato vai sair para algum desses times sul-americanos ou se ele fica no Mengão. Porque, por outro lado, tem também a informação de que o Flamengo teria um plano para tentar recuperar o De La Cruz fisicamente para o ano que vem, mas esse ano ele está demonstrando tanta fragilidade, assim, tanta instabilidade, que pode acabar que o Flamengo mude de ideia e acabe negociando mesmo. Mas vamos ver. De La Cruz participou só de 29 dos 69 jogos do Flamengo nessa temporada, o que é um resultado, assim, um desempenho muito abaixo, né? E agora, reforçando o que eu venho trazendo para vocês aí insistentemente, falando do Tati Castellanos, muita gente falando, não, só fala disso, mas é porque existe a informação. O Flamengo não desistiu dele, segue negociando e agora saiu lá na Mônica Alves, saiu no Paparazzo Rubro-Negro, saiu no Ângelo também, né? No Ângelo Furtado, também trouxeram a informação de que o Flamengo está negociando pelo Tati Castellanos. Além de estar falando com o staff do jogador, agora o Flamengo conseguiu avançar um pouquinho, e aí é a notícia que vem deles, e vai começar as conversas com Ângelo Fabiani, diretor da Lazio, buscando aí uma nova rodada de negociações. Os valores trazidos pelo Paparazzo Rubro-Negro são de algo em torno aí de 18 milhões de euros. Eu já acho difícil a Lazio liberar por esses valores, tá? Acho que isso aí vai ter a corda bastante esticada, porque o Tati está bem por lá, pelo menos estava antes dessa lesão que ele está agora, mas os valores divulgados são de 18 milhões de euros. Eu espero muito que seja verdade que o Flamengo consiga pelos 18 milhões de euros, mas acho improvável. Acho que o Lazio deve tentar pedir um pouquinho mais, mas o Flamengo tem ali um bom negociador, José Boto, tem opções ali no elenco que podem tentar ali fazer uma contrapartida. Vamos acompanhar. Fato é que o Flamengo agora já está em conversas diretas com os italianos e o Tati está cada vez mais próximo, se tornando cada vez mais realidade, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Deixa nos comentários aqui sua opinião sobre Tati Castellanos, sobre João Vitor titular hoje, sobre colocar alguns jogadores no Fla-Flu pouquinho cansados aí, pouquinho no sacrifício, e todas as outras notícias que a gente trouxe. Tem De La Cruz também, e todos os assuntos. Deixa nos comentários, não esquece de dar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Muita gente aqui vindo todo dia e não se inscrevendo, e também dando uma olhadinha nos produtos aqui, tanto da Eroste quanto do Mercado Livre e da Shopee, que eu tô botando no canal, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!